Olá, um número é real, ou seja, pertence ao conjunto R, se é racional ou irracional. O número tem que ser racional ou irracional, ou seja, não é possível ele ser racional e irracional ao mesmo tempo. Vamos ver a característica de cada um desses dois tipos. Racionais. Conjunto Q, de quociente. Os racionais resultam da razão, divisão, entre dois números inteiros, sendo o divisor diferente de zero, porque não é possível dividir por zero. Que números são esses? São números racionais. Os números naturais, os inteiros, os fracionários exatos e os fracionários periódicos. Vamos lembrar, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, infinito. Os inteiros, quem são os inteiros? São os naturais mais os inteiros negativos. E os fracionários exatos? São aqueles que resultam de uma divisão exata. Por exemplo, 3 quartos dividindo 3 por 4 dá 0,75 exatamente. A divisão é exata, resto zero. Então esses são fracionários exatos. E os fracionários periódicos? Fracionários periódicos são chamadas dízimas periódicas. Por exemplo, 2 dividido por 3, 2/3. Esse número é essa dízima periódica. É uma divisão não exata. Então esses quatro tipos são racionais. E os irracionais? Como é que nós identificamos? Os irracionais, nós podemos representar o conjunto dos racionais por I barrado ou R menos Q. Claro, porque dos reais. Se eu subtrair o conjunto dos números racionais, vão me restar números irracionais. Que números são esses? São números decimais não exatos e não periódicos. Eles têm infinitas casas decimais, mas não têm períodos e não resultam da divisão entre dois números inteiros. Claro, porque se eles resultassem da divisão dos números inteiros, eles seriam racionais. Então veja aí alguns exemplos. Raiz quadrada de 2 é um número decimal não exato, ele tem infinitas casas decimais e não tem períodos, não é dízima periódica. Número π, 3, 14, 15, 926, pouco mais que 3,1, é um número com essa característica, infinitas casas decimais, não tem período. O número de Euler, 2, 71, 82, etc. E um número irracional qualquer, por exemplo, raiz cúbica de 7, aproximadamente 191, etc., um número um pouco maior que 1,9. Veja que se fosse raiz cúbica de 8, esse número seria 2, mas a raiz cúbica de 7, ele é pouco menor que 2, pouco mais que 1,9. Então esses são os números irracionais, números decimais com infinitas casas decimais, mas não tem períodos, não são dízimas periódicas. Então, os números reais, quem são eles afinal de contas? Que conjunto é esse, o conjunto dos números reais? É o conjunto dos números x, tal que esse número x é racional, ou então esse número x é irracional. Esse ou significa a união de dois conjuntos. Conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais, nós vamos ter o conjunto dos números reais. Acredito que ficou bem claro, bem especificado quais são os números reais, certo? Então é isso, pessoal. Boa sorte a todos. Até a próxima.